Olá, alunos, professora Cristiane. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de funções. Na semana passada, vocês viram a parte de definição de funções e alguns elementos principais. Hoje nós vamos ver função constante, função do primeiro grau e retomar alguns dos conceitos que vocês viram na semana passada. O que é uma função constante? Uma função constante é uma função do tipo f de x igual a k, onde esse k é simplesmente um número real. O gráfico de uma função constante é sempre uma reta horizontal, passando pelo ponto 0k, ou seja, cortando o eixo y no ponto k. Um exemplo, se eu tiver f de x igual a 3, por exemplo, como fica esse gráfico? O gráfico fica uma reta horizontal, passando pelo y igual a 3. O que nós temos a respeito desse gráfico? Domínio. Domínio são todos os valores de x que servem na minha função. Nesse caso, todos os números reais. Imagem são os valores de y que eu tenho na minha função. Nesse caso, eu só tenho o número 3. Então, eu escrevo que o domínio da função é reais e que a imagem é 3. Entre chaves, porque eu tenho um conjunto. O 3 dentro significa que é um conjunto unitário, só tem um elemento, que é o número 3. Vamos aproveitar que a gente está falando de função constante para revisar alguns conceitos que a gente viu na semana passada. Dá uma olhadinha nesses gráficos. O primeiro gráfico. O primeiro gráfico eu tenho uma função totalmente crescente, ó. Conforme aumenta o meu x, o meu y também aumenta. Função crescente. No segundo, conforme aumenta o meu x, diminui o meu y. Isso representa uma função decrescente. A terceira, gráfico horizontal, representa a função constante, que é a que a gente está aprendendo. E esse último, ela começa decrescendo até o x igual a menos 2, ó, de menos infinito até menos 2. Ela é crescente do 2 até mais infinito, não tenho coordenação para riscar aqui. Crescente do 2 até o mais infinito, e ela é uma função constante aqui do menos 2 até o 2. Tudo bem? Deu para lembrar um pouquinho disso? Vamos prosseguir. Agora nós vamos ver as funções do primeiro grau. Qual é a forma de uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau é do tipo ax mais b, em que a tem que ser diferente de zero, porque se a for zero, zera esse primeiro termo e vira uma função constante, f de x igual a b. Quem é o a? O a, também chamado de m, é o coeficiente angular da nossa função do primeiro grau. A gente chama de coeficiente angular da reta. O que ele simboliza na minha reta, que é o gráfico da função do primeiro grau? Se ele for positivo, a minha reta é crescente. Se ele for negativo, a minha reta é decrescente. Mas esse m representa o quê? Esse m é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal. Então, como é que eu calculo esse m? Variação de y dividido por variação de x. Y menos y0 dividido por x menos x0, que é a variação, que me dá o quê? Ioiô xoxô, que vocês já devem ter ouvido falar e que a gente tanto usa para montar funções do primeiro grau. Ainda nas funções do primeiro grau, eu tenho um outro coeficiente aqui, que é chamado de coeficiente linear, que é o b. Então, b é o nosso coeficiente linear. Onde que ele aparece no meu gráfico? É onde o gráfico intercepta o eixo y. Então, se x for 0, 0 vezes a, 0, mais b, b, o gráfico intercepta no ponto 0 e b. Intercepta o eixo y no ponto b. Mas onde ele intercepta o eixo x? Ele intercepta o eixo x quando o y é 0. Isso a gente dá o nome de raiz ou zero da função. Vamos ver como é que eu faço isso? F de x igual a 0. F de x é ax mais b, então ax mais b é igual a 0. X vai ser menos b sobre a. Portanto, a minha função vai interceptar o eixo x no ponto menos b sobre a e 0. Vamos começar, então, a ver alguns exemplos. Veja essa função do primeiro grau, y igual a 4x mais 2. Essa é uma função do primeiro grau crescente. Eu sei que ela é crescente porque 4 é o coeficiente angular e ele é positivo.
Eu sei também que é uma função do primeiro grau e gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. O que eu preciso para traçar uma reta? Eu preciso de 2 pontos. Quaisquer 2 pontos. Quais são os 2 pontos que eu vou escolher nesse caso? Primeiro, coeficiente linear. Coeficiente linear é o termo independente da minha função. Está aqui, 2. Eu vou escolher outro ponto, vou escolher a raiz. A raiz é menos meio, é onde o meu gráfico intercepta o eixo x. Veja como fica o gráfico. O coeficiente linear é onde cruza o eixo y, está aqui, 2. A raiz é onde intercepta o eixo x, está aqui, menos meio. Tenho 2 pontos, coloco a minha reta, a minha régua, consigo traçar o meu gráfico. Vamos para o segundo exemplo? No segundo exemplo, eu peguei uma função decrescente. Como é que eu sei? Menos 6 é o coeficiente angular. Ele é negativo, ele é menor que zero, coeficiente angular menor que zero, reta decrescente. Vou pegar os mesmos 2 pontos, coeficiente linear e raiz. Como é que fica nosso gráfico? Coeficiente linear é onde intercepta o eixo y. Raiz é onde intercepta o eixo x. O coeficiente angular negativo me diz que a reta é decrescente. E ela realmente é decrescente. O nosso terceiro exemplo é um pouquinho diferente. Eu quero saber qual é o gráfico e qual é a equação da reta que passa por 2 pontos conhecidos. O que eu vou fazer para fazer o gráfico? Vou localizar esses 2 pontos, colocar minha régua e traçar a reta. Tá aqui. Esse ponto aqui, ponto A, menos 1 e 2. Ele tá aqui, ó, ponto A, menos 1 e 2. Este daqui eu vou chamar de ponto B, 3 e menos 2. Aqui está o ponto B, 3 e menos 2. Localizei os 2 pontos, pus a régua, tracei a reta. Mas como eu vou achar a equação? Bom, eu vou começar pelo coeficiente angular. Eu sei que o coeficiente angular é variação de y sobre variação de x. Eu usei primeiro o ponto B, depois o ponto A. Então, eu fiz aqui YB menos YA. Não vou escrever embaixo, porque eu demoro muito para fazer isso, mas é XB menos XA. Cheguei no coeficiente angular, que é menos 1. O que eu faço agora? Eu posso pegar e fazer ioiô michôchô. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou substituir x0 e y0 por um dos 2 pontos A e B. Nesse caso, eu substituí pelo ponto B. Então, eu substituí o ponto B em x0 e y0, resolvi a equaçãozinha, isolei o y e cheguei na minha equação da reta, menos x mais 1. Coeficiente angular negativo, é claro, eu já tinha feito o gráfico e vi que a minha reta era decrescente. A chance de eu ter acertado é grande. Cruza no ponto 1, coeficiente linear 1, bonitinho. Certo? No exemplo 4, eu pedi o gráfico e a equação da reta que intercepta o eixo x em 1/6 e o eixo y em 1/3. Se ela intercepta o eixo x em 1/6, isso significa que ela passa pelo ponto 1/6 e 0, porque quando ela intercepta o eixo x, o y é 0. Por um outro lado, se ela intercepta o eixo y em 1/3, o x é 0, então ela passa pelo ponto 0 e 1/3. Da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, eu vou localizar esses 2 pontos no plano cartesiano, pôr a minha régua e traçar a reta. Então, localizei aqui, ó, os 2 pontinhos no plano cartesiano. Qual que é o ponto? Este daqui, ponto A, é onde cruza o eixo x. É este. Se eu chamar esse de ponto B, esse ponto B, o x é 0, é onde intercepta o eixo y, é este pontinho aqui. Correto? Como é que eu acho a equação? Bom, posso começar fazendo y igual a x mais b. Por que eu não optei por fazer ioiô michôchô? Porque no ponto em que ela intercepta o y, já é o coeficiente linear. Poderia fazer ioiô michôchô? Claro, pessoal, poderia. Mas eu estou aproveitando para ensinar um outro jeito de fazer o mesmo tipo de exercício. Então, eu tenho que y é igual a x mais 1/3.
O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um desses dois pontos, o A ou o B, para substituir o x e o y. Então, ó, eu peguei e substituí o x e o y do ponto A. Então, neste caso, eu substituí o ponto A. Professora, poderia ter substituído o ponto B? Sim, daria na mesma, a resposta seria a mesma. Cheguei que o A é menos 2, e se A é menos 2, substituindo na equação da reta, eu tenho que y é igual a menos 2x mais 1/3. Coeficiente angular negativo, reta decrescente, cruzo o eixo y no 1/3. Certo? Vamos em frente. O estudo do sinal, pessoal, ele é muito importante, principalmente um pouquinho mais para frente, na próxima matéria que a gente vai ver. A gente já falou um pouquinho sobre o estudo do sinal na semana passada, mas eu vou aproveitar que a gente vai falar de novo em função do primeiro grau e retomar um pouco de funções variadas. Então, olha esse primeiro gráfico. Vocês já conhecem ele, né? A gente falou dele um pouquinho lá mais para cima. Esse gráfico, ele está inteirinho para cima do eixo x. Para cima do eixo x, nós sabemos que o y é positivo. Portanto, para qualquer valor de x, esse gráfico tem o y positivo. Olha o que eu escrevi aqui. Y é maior que zero para qualquer x pertencente aos reais. Sim, para quem não sabe, esse A de ponta cabeça significa qualquer, para todo. Então, eu posso ler isso. Y é maior que zero para qualquer x pertencente aos reais, ou y é maior que zero para todo x pertencente aos reais. Vamos ao próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, o meu y já não é positivo para todo x. Aonde que meu y é positivo? Ele é positivo quando ele está para cima do eixo x, ou seja, neste pedacinho que eu pintei de vermelho. Neste pedaço que está para baixo, que ainda está cinza, vou pintar ele de verde. Ele está para baixo do eixo x. E se ele está para baixo do eixo x, o y é negativo. Vou pôr um pontinho amarelo bem aqui no 1, ó. Por quê? Porque nesse ponto o nosso y é zero. Veja como eu escrevi isso. Y é maior que zero para x maior que menos 1. Y é igual a zero para x igual a menos 1. E y é menor que zero para os valores de x menores do que menos 1. Entenderam? Nesse próximo slide, eu selecionei duas funções de primeiro grau para a gente ver como fica o estudo do sinal. Veja a primeira. Na primeira, eu tenho uma função decrescente. O mais importante para a gente fazer o estudo do sinal de uma função do primeiro grau, ou de qualquer outra, é a gente identificar as raízes. Então, nesse caso, eu só tenho uma, que é o número 1. É ele que vai ser o divisor de águas entre onde a função é positiva e a função é negativa. Nesse caso, para a esquerda do menos 1, o meu gráfico está para cima do eixo x, ou seja, temos y's positivos. E à direita do 1, a gente tem gráfico para baixo do eixo x, ou seja, y's negativos. Olha como fica o estudo do sinal. Se y for maior que zero, eu tenho x maior que 1. Então, y é menor que zero para valores de x maiores do que 1. Y é igual a zero para x igual a 1. E y é maior que zero para x menores do que 1. Ok? Veja o próximo exemplo. Peguei uma função crescente. Onde está a raiz dessa função? Aqui, ó. Vou tentar escrever menos meio aqui. A gente viu esse exemplo agora há pouco. Menos meio. Antes do menos meio, o meu gráfico está para baixo do eixo x. O y é negativo. À direita do menos meio, o meu gráfico está para cima do eixo x. O y é positivo. Então, vejamos. Y é menor que zero para x menor que menos meio. Y é igual a zero onde? Na raiz. X igual a menos meio. E y é maior que zero para valores de x maiores que menos meio. Certo, pessoal? Vamos em frente. Temos aqui a última parte da nossa primeira videoaula da semana. Funções definidas por mais de uma sentença.
No primeiro exemplo dessa parte, que eu chamei de exemplo 5, para dar continuidade à numeração, nós temos um gráfico de uma função. Eu pedi para construir o gráfico de uma função definida por mais de uma sentença. Nesse primeiro exemplo, eu peguei duas funções de primeiro grau. O que vai acontecer aqui? Para valores menores do que zero, o meu gráfico vai ser menos x, que é a bissetriz dos quadrantes pares. E para x zero e positivo, o meu gráfico vai ser y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Veja como ele fica. Olha, x, se x for maior ou igual a zero. Igual a zero é este pontinho aqui, no 0, 0. E para o lado direito, é y igual a x. Menos x, se x for menor que zero. É esse pedacinho aqui do lado esquerdo. Esse é o nosso gráfico. O exercício também pede para que a gente escreva a imagem dessa função. Olhando o gráfico, eu percebo o quê? Que eu não tenho gráfico para baixo do eixo x. Eu só tenho gráfico no eixo x e para cima do eixo x. Imagem são os valores de y. Em quais valores de y eu tenho gráfico? Eu tenho gráfico no zero e para cima do zero. Então, eu escrevo assim, ó, imagem vai de zero fechado até mais infinito aberto. O que eu gostaria que vocês observassem é que esses dois pedaços de gráfico, eles se emendam, eles se juntam, tornando essa função assim uma função contínua. Já falamos um pouquinho disso na semana passada e voltaremos a falar mais para frente no nosso conteúdo. O exemplo 6 é o último exemplo dessa videoaula. Reparem que eu misturei uma função de primeiro grau com uma função constante. Ambas nós vimos na videoaula de hoje. Vamos observar o gráfico. O que eu quero que vocês observem? Para fazer o gráfico dessa função do primeiro grau, eu preciso de 2 pontos. Função de primeiro grau é uma reta. Quais pontos eu peguei? A raiz, que é menos 3, o coeficiente linear, que é 3. Tracei a minha reta. Se não tivesse restrição, essa minha reta iria continuar eternamente aqui para cima. Mas existe uma restrição. Eu só quero essa reta até o x igual a 1. Então, ó, eu vou tentar traçar, né? Uma retinha pontilhada aqui para mostrar para vocês que no x igual a 1 houve uma quebra do meu gráfico. É onde mudou de uma função do primeiro grau para uma função constante. Para valores maiores que 1, é uma função constante. Função constante, o gráfico é uma reta horizontal, nesse caso, paralela ao eixo x, na direção do y igual a menos 1. O que eu quero que vocês observem em primeiro lugar são essas bolinhas abertas e fechadas. Por que a bolinha de cima está aberta? Porque aqui, ó, eu tenho x menor que 1 e não x menor ou igual a 1. O igual está aqui na parte de baixo, que é onde a bolinha está fechada, na segunda sentença. Entenderam essa diferença? Outra coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção é no domínio dessa função. O domínio dessa função são todos os números reais. Quando eu falo que eu quero x menor que 1, eu não posso começar o meu gráfico do zero para a esquerda. Por que não? Porque entre 0 e 1, eu tenho infinitos números reais e meu domínio é real. Então, eu preciso ter gráfico nesse pedaço aqui, ó. Não posso deixar esse pedaço vazio. Como é que eu faço para fazer esse gráfico? Eu continuo a reta que eu estou fazendo, que é até x igual a 1, então é até a linha pontilhada. E como o 1 não serve para a gente, eu simbolizo isso colocando essa bolinha aberta aqui, ó. Certo? Qual é a imagem dessa nossa função? Eu tenho gráfico aonde? Eu tenho gráfico do número 4 para baixo. Então, a minha imagem vai ser todos os valores de y menores do que 4. Professora, por que não menores ou igual? Porque o 4 tem bolinha aberta, ele não faz parte da minha função. Veja como eu escrevi. Ela vem lá do menos infinito, então aberto no menos infinito, até aberta no ponto 4, porque a bolinha é aberta.
Esse segundo exemplo de função definida por mais de uma sentença é uma função que ela não é contínua. Ela tem um ponto de descontinuidade no x igual a 1. E aqui a gente termina a nossa primeira videoaula dessa semana. Vejam os exercícios que eu separei para vocês estudarem. O nome do livro está embaixo. O livro vocês já conhecem. No plano de estudo semanal, eu vou colocar o link para vocês. Tudo bem? Até a próxima, pessoal!